Bem debaixo da Sicília, um vulcão que nunca dorme guarda um segredo antigo. Os gregos diziam que ali, sob toneladas de rocha e fogo, um monstro gigantesco lutava eternamente contra as correntes de Zeus. Hoje vamos revelar quem inventou essa história, em que século ela foi escrita pela primeira vez e porque um vulcão de verdade virou a prisão de uma criatura mítica. A resposta está escondida em versos com quase 3.000 anos. O Monte Etna é um dos vulcões mais ativos do planeta, em erupção quase constante há milhares de anos. Quando os primeiros gregos chegaram à Sicília, por volta do século 8 a.C., encontraram uma montanha que cuspia fogo, tremia o chão e enchia o céu de fumaça. Para um povo sem explicação científica, aquilo parecia a respiração de um ser vivo preso lá dentro. Esse encontro entre a geologia real e a imaginação grega deu origem ao mito de Tifão. A primeira vez que o nome de Tifão apareceu por escrito foi na Teogonia, poema do grego Hesíodo, composto por volta do ano 700 a.C. Hesíodo foi um dos primeiros poetas a organizar por escrito toda a genealogia dos deuses e monstros primordiais gregos. Nessa obra, Tifão surge como o último e mais terrível filho de Gaia, a Terra, nascido após a derrota dos titãs. Foi esse texto que fixou pela primeira vez a existência da criatura hoje associada ao Etna. Segundo a Teogonia, Tifão não era um monstro qualquer. Tinha 100 cabeças de serpente saindo dos ombros e uma voz que imitava touros, leões e cães ao mesmo tempo. Hesíodo descreve como a criatura mais poderosa já gerada pela terra, capaz de ameaçar o próprio trono de Zeus. Essa descrição, preservada por quase 700 anos, é a base de tudo o que se conta sobre o monstro até hoje. Sem esse poema, talvez nunca soubéssemos sequer o nome Tifão. Na narrativa de Hesíodo, Zeus enfrenta Tifão numa batalha que sacode o céu, o mar e a própria terra. Usando seus raios, o Deus Supremo do Olimpo finalmente derrota a criatura, queimando suas 100 cabeças e sua força monstruosa. É a vitória que consolida Zeus como rei dos deuses, encerrando a era das ameaças vindas da terra primordial. Mas uma pergunta ficou sem resposta em Hesíodo: onde exatamente esse gigante derrotado foi parar? Hesíodo apenas diz que Tifão foi lançado ao Tártaro, a região mais profunda e escura do submundo grego, sem citar nenhum lugar geográfico real. Essa versão original não menciona a Sicília nem qualquer vulcão específico. A ligação entre o monstro e uma montanha que os gregos podiam realmente visitar só surgiria décadas depois, na obra de outros autores. Esse detalhe é a chave para entender como um mito se transforma ao viajar entre escritores e gerações diferentes. A ligação explícita entre Tifão e o Monte Etna aparece pela primeira vez na obra do poeta Píndaro, na primeira Ode Pítica, escrita em 470 a.C. Píndaro descreve o monstro preso sob a Sicília, com o próprio Etna crescendo sobre seu peito e suas narinas expelindo as erupções que os gregos observavam com os próprios olhos. Foi a primeira vez que um autor uniu diretamente o mito de Hesíodo à geografia real da ilha. Essa imagem se tornaria a versão mais famosa da lenda. Píndaro não escreveu esse poema por acaso. A ode celebrava a vitória de Hierão e tirano de Siracusa numa corrida de carros nos Jogos Píticos. Hierão havia fundado recentemente a cidade de Etna e vencido batalhas importantes na região, e Píndaro usou o mito para engrandecer o poder do governante siciliano, ao transformar o vulcão real em prisão de um monstro derrotado por Zeus. O poema sugeria que a ordem grega havia vencido as forças caóticas daquela terra. Mito e política andavam juntos na Grécia Antiga. Poucas décadas depois, o dramaturgo Ésquilo reforçou a mesma imagem em sua peça Prometeu Acorrentado. Ele descreve rios de fogo brotando das entranhas de Tifão, incendiando os campos férteis da Sicília com labaredas que ninguém sabia explicar de outra forma. A repetição do mito por autores diferentes, em gêneros diferentes, mostra como a explicação convenceu os próprios gregos. Cada nova erupção do Etna parecia confirmar aos olhos antigos que a lenda era verdadeira. Para entender por que os gregos escolheram justamente a Sicília, é preciso voltar à colonização. A primeira cidade grega na ilha foi Naxos, fundada por volta de 734 a.C. por colonos vindos de Cálcis. Esses colonos foram os primeiros gregos a viver ao lado de um vulcão em atividade real, algo que não existia na Grécia continental.
a experiência direta com tremores, fumaça e lava precisava de uma explicação dentro do próprio universo mitológico deles. Tifão nasceu exatamente desse encontro entre observação e crença. Sem sismógrafos ou vulcanologia, a única ferramenta que os antigos tinham para entender o Etna era a narrativa. O rugido subterrâneo virou o grito de um gigante, a lava seu sangue fervendo, a fumaça sua respiração presa sob a rocha. Historiadores como Diodoro Sículo, nascido na própria Sicília, registraram erupções reais em suas obras, tratando o vulcão como fato histórico e não apenas lenda, ciência e mito. Nesse período, caminhavam lado a lado, tentando explicar o mesmo mistério. Os poemas de Hesíodo e Píndaro só chegaram até nós porque foram copiados à mão, século após século, por escribas bizantinos que preservaram a literatura grega durante a Idade Média. Muitos desses manuscritos sobreviveram em bibliotecas de mosteiros e só foram redescobertos e impressos na Europa a partir do Renascimento. Sem esse trabalho silencioso de cópia e conservação, a história de Tifão e do Etna teria se perdido para sempre. O mito que você ouve agora atravessou quase 3 milênios em folhas de pergaminho. A própria história registra que o Etna entrou em erupção diversas vezes durante a Antiguidade, com relatos em textos de historiadores gregos e romanos. Tucídides, por exemplo, menciona uma erupção ocorrida antes do ano 425 a.C. em sua obra sobre a Guerra do Peloponeso. Essas fontes mostram que o mito não nasceu de pura fantasia, mas da observação contínua de um fenômeno geológico real e documentado. A lenda de Tifão é, nesse sentido, uma das primeiras tentativas humanas de registrar a história de um vulcão. Para os estudiosos, a batalha entre Zeus e Tifão representa a vitória da ordem cósmica sobre o caos primitivo, tema central em quase toda a mitologia grega. Prender o monstro sob uma montanha viva significava, simbolicamente, manter o caos contido, mas nunca eliminado por completo. Cada tremor do Etna lembrava aos antigos que essa vitória era frágil e precisava ser reafirmada a cada nova erupção. Por isso, o mito nunca foi contado como encerrado. O vulcão seguia ativo e a luta, na imaginação grega, seguia também. E aqui está a revelação. O Monte Etna nunca parou de entrar em erupção desde que os gregos chegaram à Sicília e segue entre os vulcões mais monitorados do mundo até hoje. Ou seja, o mito de Tifão não é uma história esquecida no passado, ele nasceu de um fenômeno que continua ativo, literalmente, sob os pés de quem visita a ilha agora. Os gregos antigos não inventaram um monstro do nada, testemunharam algo real e monstruoso bastante para exigir um nome e um deus capaz de contê-lo. A lenda sobreviveu porque a montanha nunca parou de falar. Da próxima vez que você ouvir falar do Etna, lembre-se, por trás da fumaça existem quase 3.000 anos de poesia, história e observação humana tentando explicar o inexplicável. Esse é o poder dos mitos, transformar medo em narrativa e narrativa em conhecimento que atravessa gerações. Se essa jornada pelas origens de Tifão te fez enxergar a mitologia de um jeito novo, deixe seu like. Comente qual mito grego você quer ver investigado a seguir e se inscreva no canal Deuses e Monstros. A próxima lenda também tem uma origem real esperando para ser revelada.